Nós vimos uma declaração dada pelo Papa Francisco em 2020, mas 10 anos atrás, Francisco já havia publicado um texto no qual pedia soluções para a crise climática. E já que estamos tratando de meio ambiente, não poderíamos deixar de ter aqui o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN, assim como o Américo Martins se junta a nós também nesta conversa, né, Américo e Pedro, que talvez seja das questões mais paradigmáticas do papado de Francisco, do quanto ele coloca a Igreja Católica e faz uma fundamentação não só com o que a ciência traz, mas fundamentalmente religiosa, fundamentalmente calcada na fé cristã e católica em especial, professor, para sustentar este ponto de vista, para cobrar mudanças urgentes, porque afinal de contas não basta cuidarmos da própria alma se não cuidarmos da nossa casa. Boa noite, Yuri. Boa noite, Américo. Boa noite a todos. A preocupação do Papa com as questões ambientais já se refletiu no nome que ele escolhe como Papa, Francisco. É uma referência a Francisco de Assis, que é muito identificado com questões relacionadas aos animais, ao meio ambiente, inclusive é considerado um patrono das causas ambientais, né? Então, quando ele publica em 2015 o Laudato Si, ele coloca uma série de preocupações ambientais que repassam pelo consumo excessivo, né? uma crítica ao consumo excessivo, uma crítica ao modelo econômico atual, vigente, né? Ele chama atenção para a desigualdade social associada à crise ecológica, sempre lembrando que os mais pobres, né? Os mais desprotegidos são aqueles que, socialmente desprotegidos, são aqueles que sofrem primeiro as consequências da crise climática, dos problemas ambientais. E aí ele chama atenção também para a questão do meio ambiente, dignidade humana e justiça social, uma preocupação muito grande, inclusive que foi relatada hoje pelo presidente Lula, né, num discurso que ele comenta um encontro que teve com o Papa Francisco, relatando que o Papa Francisco tinha manifestava uma preocupação muito grande com as questões sociais, com a fome, com a desigualdade, né? Ele também, nessa encíclica, ele se coloca contra a cultura do descarte, e aí não só descarte de recursos naturais, mas também de pessoas, uma posição bastante arrojada. Ele coloca também, apregoa, né, defende uma mudança de hábitos e então convocava todos a mudarem seus hábitos e a viverem com mais sobriedade e solidariedade. Inclusive, isso se refletia no dia a dia dele, porque ele escolhe para viver como o seu apartamento habitual, não a casa oficial, né? Mas um apartamento mais simples, porque ele defendia uma vida mais simples, mais espartana, e isso se verificava no dia a dia dele, né? Ele também chamava a atenção que os mais pobres sofrem com os problemas ambientais, como eu disse, e que a crise climática exigiu uma ação coletiva e corajosa por parte dos governos e apregoava aí o diálogo entre religião e meio ambiente, né? Ciência e sociedade, como você falou, que não era um papa negacionista, né? Ele sempre se apoiou muito na ciência para defender esse ponto de vista e fazia, né, um apelo à mudança que precisa ser efetivamente urgente. Então, essa encíclica chamou bastante atenção. Não foi o primeiro Papa a tratar de questões ambientais, né? O Papa Paulo VI já havia comentado isso, o João Paulo II também, o Bento XVI, mas isso é inserido em outros documentos do Vaticano, não com uma encíclica específica tratando disso. Quer dizer, esse é o ponto paradigmático. E aí, Pedro, antes de passar para o Américo, queria te ouvir ainda. O quanto o fato de se ter o Papa atuando de forma tão incisiva, tão direta, com uma encíclica especificamente voltada às questões ambientais, quanto isso afeta de fato o debate sobre as mudanças climáticas no mundo, na sua percepção? A gente, aqui nós brasileiros, percebemos quando ele deu incentivo, por exemplo, ao sínodo na Amazônia, o quanto coloca esta questão mais diretamente, mas para o debate como um todo, o quanto é relevante ter uma instituição do peso da Igreja Católica tendo esta postura que se espera
prossiga com o sucessor de Francisco? Então, apesar dessas manifestações de outros papas, ele foi o primeiro papa a tratar incisivamente dessas questões, a colocar isso dentro da agenda do Vaticano. Então, isso tem um mérito muito grande porque chama a atenção para um tema que é urgente, é proeminente, né, e cujo debate é essencial. Então, a Igreja não ficou alheia a essas questões ambientais durante o seu papado, né? Ele realmente incluiu isso na agenda e isso foi muito importante, apesar do que você colocou, né, que alguns chefes de Estado não gostaram desse posicionamento. Isso é um ponto extremamente positivo, porque mostra que ele colocou o dedo na ferida, né? Não foi uma questão diplomática, olha, precisamos cuidar, né, mas não tanto, né, sabe, ficar em cima do muro. Não, ele foi exatamente uma atenção muito grande aos problemas, não só ambientais exclusivamente, mas também os problemas sociais decorrentes da crise climática, decorrente da crise ambiental, que, como eu disse, que afeta mais as pessoas desprotegidas, mais os pobres. E contra isso ele foi muito incisivo. Então, trouxe para o debate dentro da Igreja algo que não estava permeando tanto as ações da Igreja Católica antes dele assumir. Américo, o Pedro Cortes nos destaca justamente o quanto, né, a gente vinha falando da autenticidade, da coerência do Papa Francisco, o quanto também, ao tratar das mudanças climáticas, mantém esta coerência da preocupação com aqueles mais vulneráveis do ponto de vista sociais. Isso tem sido uma tônica em muito da discussão também do quanto as mudanças climáticas afetam mais os mais pobres, os países mais pobres, do que os países e as pessoas em condições melhores. Mas queria que a tua abordagem também, Américo, sobre justamente o impacto político desse posicionamento de Francisco, das reações das lideranças e do quanto é desafiador para a Igreja Católica manter esta postura, o sucessor de Francisco manter esta postura de prioridade à agenda das mudanças climáticas, no período em que tem-se, por exemplo, nos Estados Unidos, um presidente que não gosta desse debate, como é Donald Trump, num segundo mandato mais empoderado para esse tipo de agenda, Américo. Pois é, Yuri, esse reconhecimento do Papa Francisco com relação à centralidade desse problema climático, a necessidade que ele viu de se colocar pessoalmente, além, obviamente, da instituição da Igreja, em defesa do combate às mudanças climáticas, em defesa do meio ambiente, foi um ponto muito importante nessas reformas que o Papa veio fazendo dentro da Igreja, tentando conectar a Igreja com os nossos tempos, tentando conectar a Igreja com muitos pontos que são importantes e que estão sendo acompanhados pelas pessoas neste século, neste momento. Ele tentando conectar a Igreja a grandes pontos que são centrais na vida de muita gente. E, obviamente, ele reconhecia, assim como a ciência mostra, que são os mais pobres, os menos favorecidos, os mais afetados pelas mudanças climáticas. Aqueles que têm menos condições de se adaptar, têm menos condições de reagir a essas mudanças climáticas. O Papa alinhava e reconhecia no seu discurso esses dois problemas, a necessidade de se defender o meio ambiente e também de se defender os mais pobres, e reconhecendo que eles eram os mais afetados e vão continuar sendo os mais afetados por essas mudanças climáticas. O fato do Papa ter sido criticado, inclusive, por outros líderes, de ter causado esse mal-estar, mostra apenas a força que a Igreja Católica tem de, eventualmente, conscientizar os fiéis dos grandes problemas internacionais, dos grandes problemas que podem afetar as suas vidas. Por isso, esses líderes negacionistas reagiram contra essas declarações do Papa Francisco, porque eles sabem que a Igreja Católica tem um poder, um soft power, vamos colocar assim, muito forte de influenciar as ações dos fiéis. E são as pessoas que precisam agir, obviamente, para conter as mudanças climáticas. Você também fez essa pergunta, Yuri, sobre o que a gente pode esperar, eventualmente, de um novo Papa com relação à centralidade dessa questão.
Isso, obviamente, vai depender muito da linha do próximo Papa. A gente só vai saber isso com o conclave, que deve começar daqui a 15 dias. Mas se a Igreja Católica quiser continuar nesse caminho de maior aproximação com as pessoas, com esse caminho de ser mais democrática, esse caminho de ser mais aberta a influências das sociedades e também reconhecendo o seu papel de influenciar a sociedade, então, inevitavelmente, eles vão ter que estar alertas a esse ponto, porque a questão das mudanças climáticas é um ponto absolutamente central, não só nas discussões políticas, nas COPs, por exemplo, mas na vida das pessoas. Cada vez mais as pessoas, cada vez mais os países também percebem o problema das mudanças climáticas como uma questão que afeta diretamente a vida das pessoas. Então a igreja vai ter que continuar conectada com esse tema de uma forma ou de outra. Pedro Cortes, Américo Martins, deixa eu trazer também mais um convidado para essa nossa conversa. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, já na tela conosco. Professor, bem-vindo aqui ao nosso programa sobre o legado do Papa. Queria ouvi-lo também do quanto a questão ambiental é um legado do papado de Francisco e como, né, eu estava tratando disso com o Américo, a Igreja Católica tem um papel relevante nesse debate e pode ter influência em nações que acabam vivendo alguma situação de que não querer enfrentar o debate sobre as mudanças climáticas. Boa noite, Yuri, boa noite, Américo, boa noite, Pedro, boa noite a todos que nos escutam, né? Olha, eu penso que quando a gente fala de ações climáticas, eu estava acompanhando a fala do Pedro, né? Nós temos que focar o interesse do Papa e os limites com que ele falou, né? Na Laudato Si de 2015. Né? Ainda é um documento absolutamente atual. Né? Praticamente é uma sequência de compromissos propostos pela Igreja que não foram executados e que, de alguma forma, se você buscar um roteiro do que é que precisa ser feito, basta ler Laudato Si. Né? É curioso isso, né? O Papa ele fez poucas, são só 4 encíclicas, mas essa especialmente ela é marcante, né? Porque ela cuida do planeta, da casa, né? E de que forma cuida, né? Esse é o ponto que eu acho interessante no sentido que é no meio ambiente o formato com que o Papa Francisco cuidava das situações. Isso é um compromisso generalizado, não é um compromisso localizado. Nós temos que encontrar um consenso. De alguma forma, ele dizia, olha, não há ninguém que pode ficar fora desse problema. Ele vai afetar mais os mais pobres, mas os ricos vão respirar pior. E a partir desse momento, ele chama para uma ação coletiva. Isso era a marca do papado dele. Né? Até mesmo no tratamento de questões de dogma da igreja, no tratamento de questões políticas da igreja, ele chama para essa situação. Não foi diferente com o meio ambiente. E eu insisto, a Laudato Si é, de alguma forma, o documento mais consistente que nós temos sobre aquilo que ainda precisa ser feito e que não foi feito. Eu acho que, nesse sentido, é importante, sim, falarmos da questão ambiental no legado do Papa.